Imagine que você está diante de uma parede viva de aço e carne, que o supera em número na proporção de 25 para 1. Isso não é uma lenda sobre espartanos. É a realidade enfrentada por 12.000 legionários romanos exaustos, contra 250.000 de soldados do império mais poderoso do Oriente. Qualquer especialista militar diria que isso não é uma batalha, mas um suicídio garantido. A matemática da guerra gritava que eles não tinham uma única chance. Mas o que aconteceu naquele maldito dia 6 de outubro quebrou a lógica da história. Como foi que o grande Rei dos Reis, dono de um exército de tanques de ferro vivos, terminou o dia arrancando a coroa da cabeça com medo e jogando-a na lama da estrada apenas para salvar a própria vida? Porque um comandante romano, que começou essa guerra como uma vingança criminosa pessoal contra a vontade do Senado, ordenou que seus soldados não atirassem, mas atacassem a cavalaria de elite no lugar mais vergonhoso e vulnerável? E o mais incrível: por que essa vitória grandiosa e impossível, onde as perdas inimigas chegaram a centenas de milhares, terminou para os vencedores não em triunfo, mas em um escandaloso motim dos milionários, quando os próprios soldados riram na cara de seu general? Prepare-se. Vamos mergulhar em uma história sobre arrogância fatal, ganância insana e gênio tático que transformou a morte certa em lenda. Assista até o fim. O final deste drama será mais afiado do que qualquer espada romana. Imagine uma cena que contradiz toda a lógica de sobrevivência. Você está em um vale onde o ar treme de calor, e diante de você erguem-se as muralhas de Tigranocerta, uma cidade construída não para a vida, mas para a vaidade. A altura das muralhas é de 50 côvados. Nos estábulos atrás dessas paredes, guardam-se tesouros capazes de comprar metade do Senado romano e armas capazes de destruir qualquer exército do Ocidente. Agora, baixe o olhar. Na poeira, aos pés desse colosso, está um punhado de homens. Suas túnicas estão encharcadas de suor e sujeira de muitas semanas de marcha. Suas sandálias estão gastas pelas pedras do Planalto Armênio, e seus escudos parecem lascas patéticas diante da tempestade que se aproxima. Isso não é um exército de invasão, são suicidas. No final do ano 69 a.C., quando os ventos de outono já começavam a esfriar as pedras escaldantes da Ásia, a história congelou em um ponto de desequilíbrio perfeito e grotesco. De um lado, Tigranes II, o Grande, rei dos reis, senhor de um império que se estendia do Cáspio ao Mediterrâneo. Do outro, Lúcio Licínio Lúculo e seus 12.000 legionários cansados. 12.000 contra uma armada que, pelos cálculos mais modestos, ultrapassava 250.000 homens. A matemática da guerra gritava que a batalha terminaria antes mesmo de começar. Não era uma partida de xadrez. Era o momento em que uma formiga decidiu desafiar um elefante. E o elefante nem percebeu a ameaça imediatamente. Você arriscaria a vida de 15.000 pessoas por uma chance ilusória de imortalidade? Ou chamaria isso de loucura digna de um tribunal? Olhe para esta cena com os olhos de quem estava nas muralhas. Para a nobreza armênia, o que acontecia lá embaixo não era uma guerra, mas uma peça de teatro, uma farsa. Tigranes, vestido de púrpura e coroado com uma tiara adornada com pedras preciosas, olhava para o acampamento romano com uma expressão de curiosidade nojenta. Ao seu redor, aglomeravam-se bajuladores, filósofos gregos parasitas e reis vassalos, cada um competindo em inteligência para ridicularizar aqueles bárbaros insolentes do Ocidente. O império de Tigranes era um colosso embriagado com sua própria grandeza. Dias antes, o primeiro mensageiro que ousou relatar ao rei a aproximação de Lúculo foi decapitado no local. Tigranes não queria ouvir más notícias. Todos aprenderam essa lição sangrenta. Ao rei, deve-se dizer apenas o que agrada aos ouvidos. E agora, olhando para as patéticas coortes lá embaixo, Tigranes pronunciou a frase que entraria para a história como o padrão da arrogância fatal. Ele estreitou os olhos, apontou com o dedo cheio de anéis para a formação romana e disse preguiçosamente aos seus generais: se são embaixadores, são muitos. Se são inimigos,
são poucos demais. O riso da comitiva ecoou nas paredes de pedra. Foi uma sentença. Nessa frase está toda a essência do despotismo oriental daquela época. A certeza de que a quantidade sempre vence a qualidade, que o ouro é mais forte que o ferro e que a grandeza se mede pela altura do trono. Tigranes via diante de si uma alcateia de lobos, pronta para atacar a garganta, mas um rebanho de ovelhas perdidas. Ele ordenou não apenas derrotar os romanos, mas capturá-los vivos, como escravos fugitivos. Seus comandantes já dividiam os espólios, discutiam quem ficaria com a tenda de Lúculo e faziam apostas sobre quantos minutos aqueles loucos aguentariam. Mas vamos descer das muralhas para o chão, para a poeira espessa e sufocante do acampamento romano. Aqui não havia risos. Aqui reinava um silêncio quebrado apenas pelo som das pedras de amolar nos gládios e pelos comandos secos dos centuriões. Os legionários entendiam sua posição melhor do que ninguém. Eles eram veteranos, as mulas de Mário, que passaram pelos moedores de carne das guerras civis e de campanhas intermináveis. Eles sabiam contar. Eles viam o horizonte escurecer com as forças inimigas que chegavam. Um mar de aço e carne. Dezenas de milhares de catafractários, cavaleiros totalmente blindados, formavam suas linhas de batalha, e a terra tremia sob o peso de seus cavalos. O medo no acampamento romano era palpável, tinha gosto de moeda de cobre na boca. Mas não era aquele terror pânico que faz largar as armas e correr. Era o medo frio e profissional, de homens que sabem que a morte está à porta, mas que ainda têm um trabalho a fazer. Eles olhavam para seu comandante. Lúculo não fazia discursos inflamados sobre patriotismo. Ele não apelava aos deuses de Roma, que estavam longe demais. Ele caminhava entre as tendas com a calma gélida de um cirurgião, preparando-se para uma operação complexa. Lúculo era uma anomalia para seu tempo. Aristocrata, gourmet, intelectual, conhecedor da filosofia grega, ele deveria estar em uma vila discutindo Platão. Em vez disso, ele levou seus homens ao coração da Ásia hostil, violando ordens diretas do Senado, ultrapassando os limites do permitido e do bom senso. Ele era um jogador que apostou não apenas sua carreira e vida, mas o destino de toda a política oriental de Roma. Seus soldados o odiavam pela disciplina rígida, mas acreditavam em seu gênio. Ou melhor dizendo, eles simplesmente não tinham escolha. Atrás deles havia centenas de quilômetros de montanhas hostis. À frente, uma parede de escudos. O único caminho para casa passava pelo cadáver do exército inimigo. Enquanto Tigranes, em sua tenda, desfrutava de vinho e da antecipação de uma caçada fácil, discutindo exatamente como conduziria a procissão triunfal, Lúculo já desenhava na areia o esquema do ataque. Ele via o que o Rei dos Reis não percebia do alto de sua grandeza. Ele via não uma parede sólida de poder inimigo, mas uma colcha de retalhos de tribos díspares, mercenários e camponeses recrutados à força, que não entendiam a língua uns dos outros. Ele via um gigante com pés de barro. A tensão pairava no ar, densa como antes de uma tempestade. Os romanos verificavam as correias das armaduras, ajustavam as fixações dos escudos. Cada um entendia. O dia de amanhã, ou os faria mais ricos que reis, ou os transformaria em comida para abutres. Não havia terceira opção. E enquanto Tigranes ria, olhando para seus regimentos incontáveis, não notou como nos olhos do comandante romano brilhou uma faísca. Não era o brilho do medo, era o brilho do caçador que finalmente atraiu a fera para fora da toca. Lúculo sabia. O riso nas muralhas de Tigranocerta logo daria lugar a gritos, e a poeira levantada pelos cascos da cavalaria real se tornaria a mortalha do império. A história preparou uma lição cruel para Tigranes, mas por enquanto, o rei via apenas poeira aos seus pés, sem suspeitar que seria exatamente dessa poeira que nasceria sua perdição. Para entender a natureza dessa loucura, precisamos rebobinar a fita. Precisamos nos afastar das muralhas de Tigranocerta e olhar para o mapa, que faria o nariz de qualquer estrategista sensato em Roma sangrar. O que levou os romanos a esse Vale da Morte não foi uma ordem do Senado,
nem uma necessidade estratégica da República. Foi a obsessão de um homem. Foi a vingança pessoal de Lúcio Licínio Lúculo, transformada na aventura mais grandiosa do século. Imagine um cão de caça que pegou o rastro de uma velha e astuta raposa, Mitrídates VI Eupator, rei do Ponto. Aquele mesmo rei venenoso que por décadas foi o pesadelo de Roma, um fantasma que desaparecia na neblina cada vez que as legiões fechavam um cerco. Lúculo o perseguiu por anos. Ele venceu batalhas, tomou cidades, afundou frotas, mas Mitrídates sempre escapava, deixando para trás apenas terra queimada e cadáveres. E então, quando parecia que a guerra tinha acabado, a velha raposa mergulhou na toca do urso. Fugiu para a Armênia, para seu genro Tigranes, o Grande. Qualquer outro comandante teria parado na fronteira. O rio Eufrates não era apenas uma barreira de água, era uma linha vermelha. Além dela começava outro mundo, um império monstruoso, sobre cujas dimensões corriam apenas lendas assustadoras em Roma. Lúculo não tinha autorização para essa guerra. O Senado, aquele bando de velhos cautelosos em togas brancas, sentados a milhares de quilômetros dali, exigia estabilidade, não um novo banho de sangue no fim do mundo. A invasão da Armênia era um suicídio jurídico. Se Lúculo perdesse, seu nome seria amaldiçoado e sua linhagem apagada da história. Mas se ganhasse sem ordem, Roma não perdoa heróis que se tornam independentes demais. Mas Lúculo atravessou o Eufrates como se fosse um riacho em seu jardim. Ele não apenas desobedeceu a uma ordem, ele lançou um desafio à própria lógica do império. Imagine este momento. 12.000 infantes e um punhado de cavaleiros entram no território de um estado, capaz de colocar em campo um exército 20 vezes maior. Não foi uma invasão no sentido clássico. Foi um ataque de homens condenados. Lúculo entendia o que os estrategistas de gabinete em Roma não entendiam. Com um colosso como o Império de Tigranes, não se pode lutar seguindo as regras. Não se pode travar uma guerra posicional. Não se pode capturar forte após forte. Você seria simplesmente esmagado pela massa. A única chance era forçar o colosso a cometer um erro. Era preciso provocá-lo. Fazê-lo acreditar que diante dele não estava um inimigo perigoso, mas uma presa insolente e insignificante. Lúculo usou seu exército como isca. Uma isca viva, respirando, feita de carne e ferro. Toda essa marcha pelas montanhas, todo esse cerco a Tigranocerta, foi um blefe gigantesco. Lúculo fez tudo para parecer fraco, vulnerável, louco. Ele provocou Tigranes. Saqueou suas aldeias, queimou seus palácios, aproximou-se de sua capital favorita, que o rei construía como um monumento a si mesmo, e começou a cavar fossos. Foi um cuspe na cara de uma divindade. O cálculo psicológico foi impecável, mas monstruosamente arriscado. Lúculo apostou que o orgulho de Tigranes seria mais forte que sua cautela, que o rei dos reis não esperaria até reunir todas as suas forças, não ouviria conselheiros inteligentes, mas correria pessoalmente para esmagar o insolente, a fim de lavar o insulto com sangue. Era um jogo de pôquer, onde as vidas de uma legião inteira estavam em jogo. Você arriscaria? Apostaria tudo, sabendo que seus soldados já murmuram, que seus oficiais giram o dedo na têmpora e que em Roma, seus inimigos políticos já afiam as facas, preparando-se para acusá-lo de abuso de poder? Olhe para isso com os olhos de um legionário marchando pelas estradas pedregosas da Armênia. Eles não conheciam a alta estratégia. Eles viam apenas a poeira infinita, sentiam a fome e o frio das noites nas montanhas. Eles caminhavam para o nada. A disciplina se mantinha pelo medo e pela inércia, mas o ar já cheirava a motim. Os soldados sussurravam nas fogueiras que estavam sendo levados para o abate pelas ambições de um homem. Eles estavam certos. Lúculo os usou como fichas na mesa. Ele era um jogador frio. Ele sabia que Tigranes morderia a isca. Ele sabia que o enorme exército armênio era um monstro desajeitado, impossível de controlar. Ele precisava atraí-los para a planície,
forçá-los a aceitar a batalha em seus termos, enquanto eles achavam que ditavam as condições. E então, após meses de perseguição exaustiva, a armadilha se fechou. Mas não para quem todos esperavam. Quando o horizonte escureceu com a cavalaria armênia, muitos no acampamento romano decidiram que o caçador se tornara a caça. O plano funcionou bem demais. Tigranes veio. Ele trouxe consigo uma força capaz de transformar os romanos em pó, apenas marchando sobre eles. O jogo de azar de Lúculo atingiu o clímax. A isca foi engolida, mas o anzol poderia não aguentar o peso do peixe fisgado. No momento em que as patrulhas avançadas romanas viram o brilho das armaduras da vanguarda de Tigranes, a história prendeu a respiração. Foi o momento da verdade para Lúcio Licínio. Toda a sua educação, todos os seus livros gregos, todas as suas vitórias passadas se comprimiram em um único ponto. Agora já não se podia recuar, não se podia negociar. Restava apenas uma coisa: provar que a audácia de um solitário é mais forte que a inércia de um império. Ou morrer, deixando seus ossos branquearem em terra estrangeira, como aviso a todos os futuros aventureiros. A obsessão do caçador o levou à toca da fera, e a porta atrás dele se fechou com uma batida surda e sepulcral. O silêncio no acampamento romano deu lugar a um estrondo semelhante ao som de um terremoto se aproximando. Se na parte anterior falamos sobre a armadilha se fechando, agora é hora de examinar seu mecanismo por dentro. Imagine que você está dentro de um torno gigante. O metal já tocou sua pele e o parafuso começou a girar. Atrás das costas dos legionários erguiam-se as muralhas de Tigranocerta, onde a guarnição, encorajada pela chegada de seu rei, já preparava uma investida. Essa era a bigorna. E pela frente, cobrindo o horizonte, avançava o exército de Tigranes. Esse era o martelo. E Lúculo, com suas patéticas legiões, teria que desempenhar o papel de um pedaço de ferro macio que estava prestes a ser achatado em uma folha sangrenta. A situação não era apenas ruim, era catastrófica segundo todos os manuais de tática militar. Os oficiais do Estado-Maior, homens que passaram por fogo e água, olhavam para seu comandante com terror indisfarçável. Eles tinham apenas uma saída razoável, ditada pelo instinto de autopreservação: abandonar o cerco, queimar a bagagem e fugir para as montanhas, esperando que a cavalaria armênia ficasse atolada nos desfiladeiros. Permanecer no vale, com o inimigo na frente e atrás, significava morte garantida. O ar na tenda do conselho estava viciado pelo cheiro de medo e corpos não lavados. Alguém entre os legados lembrou com voz trêmula que hoje era 6 de outubro. Essa data fez calar até os centuriões mais cínicos. 6 de outubro, um dia negro no calendário romano. Aniversário da Batalha de Aráusio, onde tribos germânicas aniquilaram 2 exércitos romanos, massacrando 80.000 pessoas. Era um dia de luto, um dia em que os deuses se afastam de Roma, um dia em que é proibido iniciar qualquer negócio importante, muito menos batalhas. A superstição dos legionários era uma força palpável, tão real quanto um escudo ou uma espada. Os soldados sussurravam que Lúculo estava amaldiçoado, que ele os estava levando para o inferno no dia mais inapropriado do ano. Mas Lúculo não seria ele mesmo se permitisse que o medo ou presságios governassem suas decisões. Ele olhou para seus oficiais em pânico, com o olhar de um homem que vê algo inacessível aos outros. Em vez de uma oração ou uma ordem de retirada, ele pronunciou palavras que soaram como sacrilégio, mas foram elas que salvaram o moral do exército do colapso total. Eu farei deste dia um dia feliz para os romanos, soltou ele com aquele sorriso arrogante pelo qual era tão odiado no Senado e tão temido pelos inimigos. Nesse momento, ele tomou uma decisão que o transferiu definitivamente da categoria de comandantes para a categoria de loucos. Em vez de reunir todas as forças em um punho para a defesa, ele ordenou: dividir o exército. Sim, você não ouviu errado. Tendo já forças insignificantes, ele decidiu dispersá-las. Ele deixou 6.000 soldados sob o comando de Murena
para continuar o cerco a Tigranocerta, para impedir que a guarnição atacasse pelas costas. E ele mesmo, com os restantes, pense só, com um punhado de homens, menos de 10.000, virou-se para enfrentar o oceano de tropas de Tigranes. Isso era equivalente a tentar parar um tsunami com um balde furado. A manobra começou. As colunas romanas se moveram, mas não para o ataque, e sim para o lado, em direção ao rio. Das altas muralhas de Tigranocerta e das colinas onde o exército de Tigranes estava posicionado, isso parecia uma tentativa patética de fuga. Os armênios começaram a zombar. Tigranes, observando essa fuga vergonhosa de seu trono de ouro, quase caiu de tanto rir. Ele se virou para seus conselheiros e disse: "Vejam, os leões romanos se transformaram em lebres assim que viram minha sombra." Parecia-lhe que a batalha já estava ganha sem um único golpe. Ele via as costas dos inimigos, e essa visão embriagava mais que o vinho. Mas o rei errou. Ele olhava, mas não via. Os romanos não estavam fugindo. Eles realizavam uma manobra tática complexa bem debaixo do nariz do inimigo. Lúculo os conduzia para o único val através do rio que permitia não apenas sair, mas flanquear o exército armênio. Era o movimento de um predador que faz um ataque falso para forçar a vítima a expor a garganta. Os legionários caminhavam em silêncio, apertando os pilos com os dedos brancos de tensão. Eles sentiam nas costas o riso desdenhoso de centenas de milhares de inimigos, mas confiavam em seu comandante. Ou, o que é mais provável, o temiam mais do que a morte. Quando a vanguarda de Lúculo entrou na água fria do rio, a correnteza derrubava, mas a disciplina de ferro mantinha a formação. Respingo voavam para todos os lados, misturando-se com a poeira. E só quando a primeira coorte saiu na outra margem, e em vez de desaparecer nas montanhas, começou a se virar em ordem de batalha de frente para o inimigo, o riso no acampamento de Tigranes começou a diminuir. O sorriso sumiu do rosto do rei dos reis. De repente, ele percebeu que aqueles loucos não estavam fugindo. Eles vinham para cima dele. Imagine esse momento de ruptura psicológica. A enorme e desajeitada máquina do exército armênio, relaxada, confiante na vitória fácil, de repente percebe que a vítima partiu para o ataque. Começou a confusão nas fileiras. Comandantes gritavam ordens contraditórias. Condutores de carruagens tentavam virar os cavalos no aperto. A infantaria esmagava uns aos outros. O efeito surpresa foi absoluto. Lúculo transformou sua fraqueza, a inferioridade numérica, em vantagem. Seu pequeno exército era manobrável como Mercúrio, enquanto o exército gigante de Tigranes lembrava uma baleia encalhada na praia, incapaz de virar a cabeça. A atmosfera mudou instantaneamente. Em vez de claustrofobia e desespero, nas fileiras romanas agora reinava uma determinação fria e perversa. Eles atravessaram o Rubicão de seu medo antes mesmo de entrarem na água do Rio Real. Agora, parados na margem molhada, tendo cortado suas próprias rotas de fuga, cada legionário entendia. O único caminho para a vida passava pelas linhas daqueles que há um minuto riam deles. O martelo parou no ar, sem ter tempo de bater, porque a bigorna de repente desapareceu e se transformou em uma lâmina apontada para o coração. A batalha, que deveria ter sido um massacre de inocentes, transformava-se em algo incompreensível. A terra começou a vibrar. Não era uma metáfora. Do lado oposto, recuperando-se do primeiro choque, a principal força de ataque do Oriente começou a ganhar velocidade. A maré de aço, sobre a qual falaremos a seguir, entrou em movimento. Mas os romanos já não olhavam para trás. Lúculo, molhado até a cintura, estava diante da formação e apontava com a espada não para as hordas inimigas, mas para um ponto específico no mapa da batalha que só ele havia notado. A armadilha não se fechou. Ela foi explodida por dentro, pela bravura insana de um homem que se recusou a acreditar na inevitabilidade da derrota. A terra não apenas vibrava, ela gemia. Se você já esteve em uma plataforma quando um trem de carga pesado passa correndo, multiplique essa sensação por 1000 e adicione a ela
o terror animal de saber que esse trem está vindo direto para você. Os romanos, que acabavam de cruzar o rio, congelaram. O olhar de cada legionário estava fixo no centro da formação inimiga, onde se desenrolava um espetáculo capaz de paralisar a vontade até do veterano mais calejado. Não era apenas um inimigo que avançava sobre eles. Era uma catástrofe geológica revestida de ferro que se movia em sua direção. Eram os catafractários. 17.000 cavaleiros. Imagine esse número. 17.000 tanques vivos da antiguidade. Enquanto a cavalaria romana era leve e manobrável, os catafractários armênios representavam o auge tecnológico da engenharia militar do Oriente. Tanto o cavaleiro quanto o cavalo estavam totalmente cobertos por armaduras de escamas ou placas. Nem 1 centímetro de carne exposta. Em vez de rostos, máscaras de ferro, congeladas em um sorriso eterno e sem emoção. Isso era feito não apenas para proteção, mas também para privar o inimigo de esperança. Você não está lutando com humanos, está lutando com máquinas de destruição sem alma. Sinta esse peso. Cada cavaleiro carregava dezenas de quilos de metal. Seus cavalos, de raças especialmente criadas, poderosos como touros, respiravam pesadamente sob o peso da armadura. E esse som rouco e úmido escapando de milhares de narinas abafava até o tinir das armas. Quando essa massa se movia, ela não galopava, ela fluía como lava incandescente, lenta, mas inexorável. Parar um ataque frontal de catafractários com uma formação de infantaria era fisicamente impossível. Era física simples. Massa multiplicada pela aceleração transformava qualquer parede de escudos em lascas, e os homens atrás deles em poeira sangrenta. Os legionários apertavam seus pilos, os famosos dardos romanos que perfuravam quaisquer escudos. Mas agora, olhando para aquela parede brilhando ao sol, eles entendiam toda a futilidade de suas armas. Onde bater? No pescoço de ferro do cavalo? No peito de aço do cavaleiro? O pilo simplesmente ricochetearia ou quebraria sem causar danos. E em resposta, não voariam dardos. A principal arma do catafractário era uma lança super longa, o contus. Com 4 metros de comprimento, grossa como o braço de uma criança, ela atravessava 2 ou até 3 homens de uma vez, como uma agulha no tecido. Os romanos sabiam. Se essa avalanche de aço ganhasse velocidade, a batalha terminaria em minutos. Eles seriam simplesmente pisoteados na argila da Armênia, junto com suas águias, ambições e história. Nas fileiras da infantaria romana, pairava um cheiro pesado e pegajoso de medo. Não era aquele medo de adrenalina que faz o sangue ferver antes da luta. Era o horror frio dos condenados. Veteranos que riam na cara da morte na Espanha e na Gália, agora se sentiam como formigas diante de uma bota suspensa. Eles olhavam para seus centuriões em busca de confiança, mas viam em seus olhos o mesmo entendimento. Contra a força bruta não há argumentos. 17.000 monstros blindados preparavam-se para começar a corrida. Tigranes, o Grande, olhava para isso com triunfo. Para ele, os catafractários eram o argumento absoluto em qualquer disputa. Era seu orgulho, sua arma nuclear. Ele gastou montanhas de ouro para criar essa elite. Nas celas não estavam simples mercenários, mas a flor da aristocracia armênia. Homens que desde a infância aprenderam apenas uma coisa: matar permanecendo invulneráveis. O rei sabia que os romanos estavam com medo. Ele viu como a formação deles estremeceu. Ele só precisava de uma coisa: dar o sinal para o ataque, e o campo de batalha se transformaria em um matadouro. Ele já imaginava como os cascos de ferro esmagariam os crânios romanos, colocando um ponto final gordo na história do ousado Lúculo. Mas havia um defeito nessa máquina de morte perfeita. Um defeito enorme e fatal, que nem Tigranes, cegado pelo brilho de suas armaduras, nem seus generais, acostumados a lutar com oponentes mais simples, viram. Os catafractários eram terríveis apenas em movimento, e apenas pela frente. Como um tubarão que morre se parar, a cavalaria pesada era refém de sua inércia. Eles precisavam de impulso.
precisavam de espaço e, o mais importante, eles eram quase cegos em suas máscaras de ferro e desajeitados, como barcaças carregadas em um canal estreito. O som das trombetas cortou o ar. O sinal para o ataque foi dado. 17.000 lanças baixaram para a posição horizontal, formando uma floresta de ferrões mortais. A terra estremeceu com o primeiro golpe dos cascos. Lentamente, como se a contragosto, a onda de aço começou a ganhar velocidade. A cada passo, o estrondo aumentava, transformando-se em um trovão que ensurdecia. Os legionários instintivamente fecharam os escudos, embora entendessem que isso não os salvaria. Eles se prepararam para morrer, amaldiçoando o louco Lúculo que os trouxe para esse massacre. No entanto, o próprio Lúculo não olhava para os catafractários. Enquanto todos os outros, tanto seus soldados quanto os inimigos, estavam hipnotizados pela aproximação da morte de aço, seu olhar, tenaz e frio, escaneava a paisagem. Ele não buscava salvação. Ele buscava um erro. E ele o encontrou. Sua atenção foi atraída não pelo brilho das armaduras, mas por um estranho vazio atrás da formação da cavalaria inimiga. Onde deveria haver um suporte confiável ou reserva, erguia-se uma colina solitária. Uma colina comum, nada notável, coberta de grama seca. Mas para o olho de um gênio tático, essa colina brilhava mais forte que um farol. Era a chave. Enquanto a avalanche de aço, ganhando inércia mortal, rolava para o centro romano, Lúculo percebeu que Tigranes cometera um erro de principiante. O rei acreditou tanto na força de sua cavalaria que esqueceu de proteger sua retaguarda. Ele deixou a altura dominante vazia. Essa colina pairava diretamente sobre a nuca dos cavaleiros blindados. Quem dominasse essa colina, dominaria a situação. Na cabeça de Lúculo, formou-se instantaneamente um novo quadro da batalha. O medo desapareceu, dando lugar a um cálculo gélido. Ele tinha minutos contados antes que seu exército fosse esmagado. Mas agora ele sabia onde cravar o bisturi para matar o gigante. E enquanto os legionários se preparavam para aceitar a morte, seu comandante já via o caminho para a vitória mais impossível da história de Roma. Um caminho que começava com uma corrida louca contra a morte, em direção àquela altura esquecida por todos. Enquanto 17.000 cavaleiros blindados começavam sua corrida, ameaçando transformar as legiões romanas em uma massa sangrenta, no campo de batalha, houve um momento de silêncio absoluto. Não um silêncio acústico real. Lá havia um estrondo de estourar os tímpanos, mas um silêncio intelectual na cabeça de um homem. Lúcio Licínio Lúculo parou de ouvir o tinir do metal e os gritos dos comandantes. Seu mundo se estreitou a um único ponto geográfico: a colina. Não era apenas uma elevação. Era Colina Careca, como os historiadores a chamariam mais tarde. Suave, fácil de subir, elevando-se diretamente sobre a retaguarda da cavalaria pesada arménia. Em qualquer academia militar do mundo, de Esparta a West Point, um cadete que deixasse tal posição desocupada levaria uma nota baixa e seria expulso com vergonha. O domínio da altura é um axioma da guerra. É a gravidade trabalhando a seu favor. É a oportunidade de ver o inimigo como na palma da mão e atingi-lo de cima para baixo, ampliando o golpe com a inércia da queda. Mas Tigranes, o Grande, cego pelo brilho de suas armaduras e pela quantidade de seu exército, simplesmente ignorou essa colina. Para ele, a guerra era um choque de massas, um ataque frontal, uma demonstração de força. Ele não olhava para o mapa, olhava para o espelho. E essa cegueira narcisista tornou-se sua sentença. Lúculo avaliou instantaneamente o presente do destino. Ele entendeu que diante dele não havia apenas uma colina, mas a chave dos portões do Império. Se os romanos conseguissem ocupar esse topo antes que os catafractários se chocassem contra sua formação, toda a geometria da batalha viraria de cabeça para baixo. A cavalaria pesada inimiga estaria em uma armadilha. Pela frente, a infantaria romana, e por cima, diretamente nas costas e nucas desprotegidas, cairia o golpe de um destacamento de assalto.
Mas não havia tempo para reflexão. O ponteiro dos segundos da história tiquetaqueava a uma velocidade alucinante. Era uma corrida. Quem seria mais rápido? Os cavaleiros blindados desajeitados ganhando impulso na baixada, ou os infantes romanos leves correndo em costa acima? Soldados, venceremos hoje! Esse grito de Lúculo, registrado pelos cronistas, não era bravata. Era a constatação de um fato. Nesse momento, o aristocrata de 50 anos, acostumado a almofadas macias e vinho requintado, disparou como um jovem atleta. Ele liderou pessoalmente 2 cortes da formação manipular, combatentes de elite que entendiam seu general com meio olhar. Imagine essa cena. O comandante romano correndo à frente de seus soldados, escalando pedras e grama seca, sufocando de poeira, mas sem parar nem por um segundo. Ele sabia que se parasse, se mostrasse qualquer sombra de dúvida, o moral do exército desmoronaria sob os cascos da cavalaria inimiga. Era uma marcha forçada insana. Os romanos leves, descartando tudo o que era supérfluo, corriam contra a morte. Seus pulmões queimavam como foles de ferreiro, os músculos das pernas tinham cãibras, mas eles viam as costas de seu comandante e corriam atrás dele. Eles subiam cada vez mais alto, e a cada metro de subida o medo recuava. Porque, quando você olha para o inimigo de baixo para cima, ele parece um gigante tapando o céu. Mas quando você olha para ele de cima para baixo, ele se transforma em um alvo. Tigranes, observando a batalha de seu trono de ouro, a princípio nem entendeu o que estava acontecendo. Ele viu a agitação no flanco, viu como parte dos romanos se separou da massa principal e correu para algum lugar. Eles estão fugindo. Eles estão tentando se esconder nas montanhas. Talvez tenha pensado o rei, e esse pensamento acabou de vez com sua vigilância. Ele estava tão certo de que os romanos eram a vítima que não conseguia admitir a ideia de sua agressão. Ele via o que queria ver: pânico e fuga. Mas, na verdade, ele observava como lhe preparavam uma punhalada nas costas. E então, finalmente, o topo. Os romanos, respirando pesadamente, chegaram ao planalto da colina. A poeira baixou, e diante deles abriu-se um quadro que tiraria o fôlego de qualquer estrategista. Lá embaixo, a apenas algumas centenas de passos, estendia-se um mar de costas blindadas. Os catafractários, sem suspeitar de nada, continuavam seu movimento lento e implacável para a frente, preparando-se para esmagar o centro romano. Eles estavam totalmente focados no que acontecia diante de seus narizes. Suas retaguardas estavam abertas. Seus pescoços, não protegidos pelos pesados capacetes na parte de trás, estavam expostos. Seus cavalos, vulneráveis e assustadiços, estavam como na palma da mão. Lúculo, limpando o suor da testa, virou-se para seus homens. Em seus olhos, não havia mais a tensão de um jogador fazendo uma aposta. Havia o brilho frio de um carrasco que já ergueu o machado. Os soldados, que há um minuto tremiam de terror diante da parede de aço, agora sorriam predatoriamente. Eles viam a vulnerabilidade dos monstros invencíveis. O mito da invulnerabilidade dos catafractários desmoronou em suas cabeças antes mesmo do primeiro golpe de espada. Eles entenderam. Aquelas estátuas de ferro lá embaixo não eram deuses da guerra, mas enlatados que simplesmente esqueceram de abrir. O ar no topo da colina era limpo e transparente, ao contrário do inferno poeirento lá embaixo. Aqui na altura, Lúculo sentiu-se não apenas um comandante, mas um diretor reescrevendo o final de uma tragédia. Ele levantou a espada, apontando para baixo, para as costas brilhantes dos inimigos. Nada de longos discursos, nada de apelos patéticos a Júpiter. Apenas um gesto, compreensível em qualquer língua do mundo. Peguem-nos. A iluminação de um gênio, que notou um único erro no plano perfeito do inimigo, transformou-se em sentença. A chance de 1 em 1 milhão funcionou. A corrida contra o tempo foi vencida. Agora restava apenas soltar a avalanche. E essa avalanche não consistia de pedras, mas de aço romano, raiva e superioridade tática.
que naquele dia valiam mais que todo o ouro da Ásia. O que aconteceu nos minutos seguintes é difícil de chamar de batalha no sentido clássico da palavra. Nos livros de história escrevem sobre combates e manobras, mas aqueles que estavam naquela colina sabiam. Não era uma batalha. Era uma operação cirúrgica, realizada com o cutelo de um açougueiro. Lúculo deu uma ordem que contrariava a tradição secular da guerra romana. Não arremessem os pilos! Esse grito foi passado pela cadeia de centuriões. Normalmente, o ataque romano começava com uma chuva de dardos pesados, quebrando escudos e a formação. Mas agora isso seria um erro. O dardo poderia ricochetear nas costas blindadas do catafractário, ou simplesmente ficar preso no chão. Não, aqui era necessária outra ferramenta. Corpo a corpo! Golpeiem as pernas! Cortem os tendões! Essa foi a ordem. Era uma ordem não para soldados, mas para sabotadores. Os romanos deveriam descer e atacar no lugar mais vulnerável, mais vergonhoso da cavalaria invencível, nas coxas e canelas dos cavalos. A armadura dos catafractários era uma maravilha da arte da ferraria, mas não podia cobrir tudo. As pernas dos cavalos, carregando toneladas de peso vivo e ferro, permaneciam expostas para garantir a mobilidade. Foi para lá, nos tecidos macios e tendões, que Lúculo dirigiu a ponta de seu ataque. A infantaria romana jorrou da encosta não em fileiras ordenadas, mas como uma avalanche de predadores. Eles não gritavam, por Roma! Eles poupavam o fôlego para o golpe. Imagine o horror das fileiras traseiras da cavalaria armênia, quando ouviram atrás de si, não o trote habitual de seus reforços, mas o tinir estranho e agudo de sandálias, e o sibilar de maldições latinas. Os cavaleiros tentaram se virar, e então a física agiu, impiedosa e cínica. Virar um cavalo blindado em uma formação densa, estando ombro a ombro com milhares de outras estátuas de ferro iguais, é impossível. Os catafractários tornaram-se reféns de seu próprio poder. Eles ficaram presos. Eram como tartarugas viradas de costas. Os romanos chocaram-se contra a retaguarda deles sem qualquer piedade. Os gládios, espadas curtas, ideais para o aperto, trabalharam como agulhas de costura de um alfaiate louco. Um golpe sob o joelho do cavalo, e o animal gigante desaba no chão com um guincho selvagem, levando consigo o cavaleiro. Um cavaleiro com armadura pesada, caído do cavalo, já não é um guerreiro. É uma pilha de metal indefesa, incapaz de se levantar sem ajuda externa. Eles se debatiam na poeira, tentando alcançar as espadas, mas os romanos simplesmente passavam por cima deles, continuando seu trabalho sangrento, ou os finalizavam com um golpe de misericórdia na fenda do capacete. O efeito dominó com que Lúculo sonhava Superou as expectativas mais ousadas. O pânico é um vírus, e em uma formação densa, ele se espalha mais rápido que a peste. Cavalos enlouquecidos de dor e pelo cheiro de sangue pararam de obedecer às rédeas. Começaram a se assustar. Mas para onde correr? Atrás, romanos. Dos lados, seus próprios companheiros. Restava apenas um caminho, para a frente. Direto para sua própria infantaria, que estava diante da cavalaria esperando a ordem de ataque. E foi aí que aconteceu o que transformou a derrota militar em uma catástrofe humanitária. A maré de aço, destinada a varrer os romanos, jorrou sobre o exército armênio. 17.000 cavaleiros blindados, tendo perdido o controle, chocaram-se contra as costas de seus próprios infantes. Foi um moedor de carne criado não pela arma inimiga, mas pela própria estupidez e medo. Cavalos pesados pisoteavam pessoas, derrubavam-nas com o peito, quebravam ossos. Os infantes de Tigranes, a 1 minuto certos da vitória, de repente viram a morte avançando sobre eles, com os rostos de seus próprios defensores. Gritos de terror abafaram todos os outros sons. A formação se desfez instantaneamente. A infantaria armênia, composta por dezenas de tribos diferentes, não entendia o que estava acontecendo. Traição! Berravam uns. Os romanos nos cercaram! Gritavam outros.
Ninguém distinguia quem era amigo e quem era inimigo. Em nuvens de poeira espessa e amarela, levantada por milhares de cascos, começou um massacre desordenado. Os seus matavam os seus, tentando abrir caminho para a salvação. Os tanques de ferro de Tigranes esmagavam a elite de seu próprio exército, transformando as ordens de batalha em uma massa sangrenta. Lúculo, do alto da colina, observava esse caos com a satisfação fria de um arquiteto que vê desabar o prédio em cuja fundação ele colocou dinamite. Ele nem precisou entrar em combate com as forças principais. O inimigo matava a si mesmo. O grande exército do Oriente devorava a própria cauda. Foi o triunfo do intelecto sobre a força bruta, da tática sobre a massa. Um golpe preciso de bisturi no gânglio nervoso, e o corpo gigante do Império começou a ter convulsões, destruindo a si mesmo. Os legionários no centro, que se preparavam para morrer sob os cascos, agora olhavam com espanto como a parede inimiga se desfazia diante de seus olhos, sem chegar a 100 passos deles. Eles viam não um ataque, mas uma fuga. Viam o orgulho da Ásia rolando na lama, cavaleiros que valiam mais que seu peso em ouro implorando por misericórdia, incapazes de sair debaixo das carcaças de seus cavalos. O ar se encheu, não do tinir heróico de espadas, mas do som nauseante de ossos quebrando e dos berros de dezenas de milhares de pessoas esmagadas pelas próprias ambições. A armadilha não apenas funcionou, ela se transformou em um túmulo para um exército que ainda de manhã se considerava imortal. O que se seguiu ao pânico dos catafractários é difícil de chamar de guerra no sentido habitual. A guerra tem regras, tem um ritmo de golpes e defesas, tem, afinal, alguma nobreza pervertida de duelo. Aqui não houve isso. A batalha terminou no momento em que a primeira espada romana cravou-se na garupa de um cavalo arménio. Começou a caçada, a maior e mais sangrenta batida policial da história da antiguidade. As coortes romanas, que até então estavam na defesa, abriram a formação e avançaram. Elas caminhavam não como soldados atacando fortificações, mas como ceifeiros que entraram em um campo onde as espigas são mais altas que a altura humana. Só que, em vez de trigo, diante deles havia um mar de pessoas desorientadas e aterrorizadas, presas em um aperto mortal. Olhe para este quadro de cima, com os olhos dos deuses, que devem ter virado as costas para Tigranes naquele dia. O Val transformou-se em um organismo único de dor. Um exército enorme, contando centenas de milhares de pessoas, não podia nem lutar nem fugir. Eles eram numerosos demais. As fileiras de trás, sem entender o que acontecia na frente, continuavam a empurrar, pressionando-os da frente diretamente contra os gládios romanos. Era o paradoxo do espaço. A maior vantagem de Tigranes, sua superioridade numérica, tornou-se seu túmulo. Os legionários nem precisavam procurar o inimigo. Eles simplesmente cortavam e furavam mecanicamente, metodicamente, com a eficiência de açougueiros em um matadouro. O ar ficou denso e férreo com um cheiro de sangue misturado à poeira. E o rei dos reis? Onde estava aquele que ainda de manhã ria dos vagabundos romanos? Tigranes II, o Grande, fugiu. E fugiu não como um monarca que recua com dignidade para reagrupar forças. Fugiu como um ladrão pego na cena do crime. Testemunhas daqueles eventos descreveram uma cena digna de ser o epitáfio de qualquer tirania. Em certo momento, abrindo caminho através da multidão de seus próprios guarda-costas em pânico, o rei arrancou a tiara da cabeça, símbolo do poder divino, adornada com seda branca e joias, valendo uma cidade inteira. Por que ele fez isso? Para salvar a vida. A coroa na cabeça o tornava um alvo. Nesse caos, qualquer cavaleiro romano, vendo o brilho do ouro real, arriscaria tudo para conseguir a cabeça do rei. E assim, a maior relíquia do Oriente voou para a poeira da estrada, sob os pés dos soldados em fuga, pisoteada na lama, junto com a grandeza do império. Esse gesto, a renúncia ao nome em prol da sobrevivência, foi mais eloquente que 1000 palavras. Tigranes escolheu a vida de fugitivo, deixando sua honra rolar na poeira do planalto armênio. Seu filho,
que recebeu o diadema das mãos do pai, apenas chorou, entendendo que esse presente agora era uma maldição. Mas a catástrofe no campo foi apenas metade da tragédia. Nas muralhas de Tigranocerta, desenrolava-se seu próprio drama. Os mercenários gregos, habitantes reassentados à força e prisioneiros que compunham a guarnição da cidade, observavam a derrota com horror, transformando-se em regozijo. Eles viam o exército invencível derreter como cera no fogo. Viam seu senhor jogar a coroa, e em suas cabeças um interruptor invisível estalou. O medo de Tigranes, que os manteve em obediência por anos, desapareceu. E quando o medo do tirano desaparece, resta apenas o ódio. Manque, comandante da guarnição, leal a Tigranes, tentou impor ordem, mas era tarde. Dentro da cidade estourou um motim. Era a revolta da esperança. Os gregos nas muralhas começaram a agitar capas, dando sinais aos romanos. "Venham aqui! Estamos com vocês!" gritavam eles no puro dialeto da Hélade, que Lúculo entendia melhor que muitos senadores. Na cidade começou o massacre. Mercenários atacaram soldados leais ao rei, tomando torres e portões. E então, o clímax do dia. Os enormes portões de Tigranocerta, revestidos de bronze, que deveriam resistir a meses de cerco, começaram a se abrir lentamente. Não sob os golpes de um ariete, mas por dentro. O rangido das dobradiças soou como um sino fúnebre para o Império da Armênia. A cidade rendeu-se não à força das armas, mas à força do momento. Os legionários de Murena, deixados para o bloqueio, invadiram, sem acreditar na própria sorte. Eles não precisaram escalar as muralhas sob piche fervente. Simplesmente abriram-lhes a porta para a tesouraria do mundo. À noite, quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de uma cor assustadoramente semelhante ao que estava na terra, tudo estava acabado. As perdas romanas contavam-se às dezenas. Algumas fontes falam de 5 mortos e 100 feridos, o que parece incrível, mas é confirmado pela total ausência de resistência séria. As perdas armênias não podiam ser contadas. Falava-se em 100.000 infantes mortos e quase toda a cavalaria. Mas números são estatísticas secas. A realidade era mais terrível. O vale estava atulhado de corpos tão densamente que os romanos não caminhavam sobre a terra, mas sobre os inimigos caídos. Os legionários estavam no meio desse apocalipse, apoiados em escudos ensanguentados, e não conseguiam compreender a magnitude do ocorrido. Eles acabavam de destruir uma superpotência, em um dia, sem perdas. Parecia um sonho, uma intervenção dos deuses. Mas sob os pés não estalavam fantasmas, e sim colares de ouro arrancados de aristocratas mortos. Tigranocerta, a cidade construída para a glória, agora jazia a seus pés, aberta ao saque. E nos olhos dos soldados, ainda há pouco cheios de medo da morte, começou a acender um novo fogo. Não era o fogo da bravura, era o brilho amarelo e febril da ganância. Eles olhavam para as montanhas de ouro, para os tecidos inestimáveis, para os armazéns abarrotados de bens, e entendiam. Agora eram os donos do mundo. E esse entendimento, nascido no sangue e na poeira da vitória, tornou-se o começo do fim, não para o inimigo, mas para a própria disciplina romana. Lúculo, olhando para seus soldados triunfantes, talvez tenha sentido pela primeira vez uma pontada de ansiedade. Vencer o inimigo acabou sendo mais fácil do que sobreviver a essa vitória. Imagine um exército que não foi vencido pela espada inimiga, nem pela fome, nem pela peste. Foi vencido pelo prêmio acumulado. Após o saque de Tigranocerta, o acampamento romano deixou de ser um objeto militar e transformou-se numa bolsa de valores ambulante. Ontem, pastores do Lácio e veteranos dos cortiços de Subura, de repente descobriram que seus alforjes pesavam mais que seus escudos. Cada legionário que sobreviveu àquela carnificina agora possuía uma fortuna suficiente para comprar uma propriedade, um vinhedo e uma dezena de escravos. E nesse momento, ocorreu uma química em suas cabeças, irreversível como a ferrugem. O soldado de bolsos vazios luta para sobreviver e enriquecer.
o soldado de bolsos cheios de ouro, luta de má vontade. Ele passou a ter o problema da preservação de capital. Ele não quer mais arriscar o pescoço, pois agora esse pescoço tem algo a perder. E a natureza, como se zombasse do triunfo de Lúculo, começou a apertar os parafusos. Chegou o inverno de 68 a.C. O Planalto Armênio não é a ensolarada Itália. É um inferno gelado, onde o vento corta o rosto como navalha, e a água nos cantis vira pedra em 1 hora. Lúculo, fiel à sua lógica de cão de caça, exigia o impossível. Ele queria ir adiante, para o norte, para Artaxata, a segunda capital da Armênia, onde, segundo rumores, escondia-se o não derrotado Mitrídates. Para Lúculo, a guerra era uma equação matemática que precisava ser resolvida até o fim. Deixar o inimigo vivo significava arriscar tudo o que fora feito. Ele via o mapa. O estrategista pensava em escalas continentais. Mas seus soldados viam apenas dedos congelados e o ouro que os puxava para o chão. O conflito amadurecia lentamente, como um abscesso. Primeiro foi um murmúrio. Nas fogueiras não se falava da glória de Roma, mas de que Lúculo enlouquecera. Ele quer conquistar o mundo inteiro para si e nos deixar os ossos na neve, sussurravam os veteranos. Eram os mesmos fímbrios, soldados com má reputação, que já haviam traído seus comandantes no passado. Eles conheciam seus direitos e sabiam que sem eles o grande comandante era apenas um velho vestido de púrpura. A disciplina, que manteve as legiões na batalha de Tigranocerta, derreteu mais rápido que a primeira neve. E então chegou o momento da verdade. Não no campo de batalha, mas na formação matinal. Lúculo deu a ordem de marchar. As trombetas tocaram o sinal. Mas ninguém se moveu. Silêncio. Apenas o assobio do vento e o resfolegar dos cavalos. Imagine esse som. O som do silêncio de 1000 homens armados dizendo ao seu comandante não, sem abrir os lábios. Isso é mais assustador que qualquer grito de guerra. Foi o motim dos milionários. A greve da corporação mais bem-sucedida na produção de morte. Lúculo, o homem que com um olhar enviava coortes para a morte, de repente viu-se impotente. Ele desceu do cavalo. Ele, aristocrata de 10ª geração, consular, vencedor de reis, foi até o povo. Historiadores descrevem a cena que chega a doer fisicamente. O grande comandante ia de tenda em tenda. Ele não ameaçava com execução. É impossível executar o exército inteiro. Ele implorava. Ele segurava os soldados pelas mãos, chamava-os pelos nomes, lembrava da honra, de Roma, de que a vitória estava tão perto. Ele chorava. Lágrimas de impotência escorriam pelo rosto do homem que destruiu um império. E os soldados? Eles olhavam para ele com a calma cínica de pessoas que sabem que o mercado de trabalho está do lado deles. Alguns viravam as costas, alguns riam, e um dos veteranos fez um gesto que se tornou o símbolo da ruína da carreira de Lúculo. Ele tirou sua bolsa vazia, embora todos soubessem que seu cinto estava estourando de saque, jogou-a aos pés do comandante e disse: "Se precisas tanto desta guerra, Lúculo, vai e luta tu mesmo. Afinal, és o único que fica mais rico com isso." Foi um golpe de punhal, mas não no coração, e sim na alma. Eles o acusaram de ganância. Ele, que lhes entregava todos os espólios. Mas a lógica da multidão é impiedosa. Para os legionários, Lúculo era a personificação de um sistema que usa o sangue deles para construir vilas alheias. Eles viam comboios partindo para Roma com obras de arte para a coleção pessoal do general e consideravam que a parte deles eram migalhas patéticas, mesmo que essas migalhas os tornassem ricos. O abismo entre a tenda do Estado-Maior e a fogueira dos soldados tornou-se intransponível. A campanha foi quebrada, não pela estratégia inimiga, mas pela fadiga do metal. Lúculo estava no meio do acampamento coberto de neve, cercado por pessoas que o desprezavam, e entendia que perdera. Ele venceu todas as batalhas, mas perdeu a guerra pela lealdade.
teve que dar a ordem humilhante: dar meia volta. Para o sul, para o calor, para longe de Mitrídates, para longe da vitória definitiva. O exército exultou, como se tivesse obtido mais uma vitória, sem entender que, com sua recusa, acabavam de assinar a sentença de seu comandante. A notícia desse motim voou para Roma mais rápido que o vento. Para os inimigos de Lúculo no Senado, foi um presente dos céus. Olhem, gritavam eles das tribunas. Ele não consegue controlar nem os próprios soldados. Ele prolongou a guerra para saquear províncias, e agora o exército saiu de controle. O gênio da tática revelou-se um cadáver político. Enquanto ele conduzia as legiões de volta, na cidade eterna já preparavam o decreto de sua destituição. Lúculo achava que o mais terrível eram os catafractários de Tigranes, mas errou. O mais terrível é o sussurro pelas costas e a inveja daqueles que nunca seguraram uma espada. A história preparava o palco para a entrada de um novo herói, que viria para pegar tudo pronto, para roubar a glória conquistada com suor e humilhação por Lúcio Licínio. A sombra de Gneu Pompeu já cobria o Oriente. Enquanto os legionários na Ásia contavam o ouro saqueado e cuspiam na disciplina, a verdadeira guerra pelo destino de Lúculo desenrolava-se a milhares de quilômetros do fronte, nos degraus de mármore do Fórum Romano. Aqui não assobiavam flechas, nem trovoavam cascos de catafractários. Aqui matavam mais baixo, mas muito mais eficientemente, com palavras, fofocas e decretos. Se você acha que o inimigo mais perigoso é Tigranes com sua cavalaria de aço, você é ingênuo. O inimigo mais perigoso é o político invejoso sentado no Senado aquecido, percebendo que a glória alheia ofusca a sua própria. Em Roma, no ano 66 a.C., o nome de Lúculo já não era pronunciado com entusiasmo, mas com irritação. Seus inimigos, populistas e demagogos, encontraram seu calcanhar de Aquiles. Eles não podiam negar suas vitórias. Isso seria estúpido. Em vez disso, perverteram sua essência. Por que a guerra dura tanto tempo? Gritavam os oradores das tribunas, agitando os punhos diante da multidão de plebeus. Porque Lúculo não quer terminá-la. Ele está apaixonado pelo poder, vive como um rei em suas tendas, prolonga a campanha para continuar saqueando as províncias que pertencem ao povo de Roma. Era uma mentira genial. Lúculo, que reformou a economia da Ásia protegendo as cidades dos apetites predatórios dos cobradores de impostos romanos, fez inimigos entre as pessoas mais ricas da República. Os cavaleiros, que perderam superlucros devido à honestidade de Lúculo, uniram-se aos políticos sedentos por manchetes bombásticas. Foi a conspiração da carteira e da língua. Eles pintavam o retrato de um tirano enlouquecido pela ganância que torturava seus soldados para benefício pessoal. E a sociedade, cansada de impostos de guerra intermináveis, acreditou. O tribuno da plebe, Caio Manílio, colocou em votação uma lei que se tornou o assassinato burocrático do herói. Lúculo foi convocado de volta. Foi destituído do comando. Foi declarado material descartado. Mas o mais terrível não foi a demissão. O mais terrível foi quem nomearam para substituí-lo. O destino possui um senso de humor cruel. Entrou em cena Gneu Pompeu, um homem que já então usava o modesto apelido de Magno, o Grande. Pompeu era o oposto completo do Lúculo. Se Lúculo era um gênio da tática, Pompeu era um gênio do marketing. Ele era o favorito da multidão, o menino de ouro da República, especialista em apropriar-se de vitórias alheias. Ele já havia finalizado a revolta de Espartaco, quando o trabalho principal foi feito por Crasso. Agora ele ia para o Oriente, para fazer o mesmo truque com Lúculo. Imagine o cinismo da situação. Pompeu chegou não para a guerra. A guerra, essencialmente, já não existia. Tigranes estava derrotado e humilhado, seu exército destruído, seu espírito quebrado. Mitrídates era uma fera encurralada, escondendo-se pelas fendas do Cáucaso. Todo o trabalho pesado, sujo e sangrento estava feito. O bife estava frito, a mesa posta, o vinho servido.
Restava a Pompeu apenas entrar na sala de jantar, sentar-se à cabeceira da mesa e receber os cumprimentos do cozinheiro. Ele chegou para pegar tudo pronto, trazendo consigo legiões frescas, cheias de força e sede de lucro fácil. O encontro dos dois titãs ocorreu na Galácia. É uma das cenas mais dramáticas da história romana, digna do pincel de um grande artista. De um lado, Lúculo, envelhecido, exausto por anos de campanhas, com a armadura empoeirada, cercado por um punhado de veteranos leais, mas cansados. Do outro, Pompeu, radiante, cheio de energia, cercado por uma enorme comitiva e lictores cujos faixas estavam enfeitados com louros frescos. No início mantiveram a etiqueta, parabenizaram-se, mas o ar entre eles faiscava de ódio. A cortesia voou rapidamente, como o banho de ouro de uma estátua barata. Lúculo, não suportando a arrogância do sucessor, jogou-lhe na cara uma acusação que deveria queimar a consciência, se Pompeu a tivesse. Tu és como um abutre, disse ele, olhando diretamente nos olhos do novo ídolo de Roma. Tu só voas para onde outros já mataram a presa. Tu te aproprias de cadáveres alheios para parecer um caçador. As palavras de Tigranes soaram como sentença, mas as palavras de Lúculo soaram como o epitáfio da justiça. Pompeu apenas sorriu. Ele não se importava com metáforas. Atrás dele estava a força da lei e a força da multidão. Ele começou a desmontar metodicamente, com prazer sádico, o legado do Lúculo. Cancelou suas ordens, renomeou seus legados, ignorou demonstrativamente seus conselhos. Proibiu os soldados de obedecerem ao antigo comandante. Imagine a humilhação de um homem que ainda ontem comandava reis e hoje está sozinho em um campo vazio, e suas próprias sentinelas não lhe prestam continência. Pompeu levou tudo. Levou o exército. Levou a glória de quem encerrou a guerra. Ele até atraiu para o seu lado aqueles mesmos soldados amotinados, prometendo-lhes um rápido retorno para casa e pagamentos generosos. Foi saque político de primeira qualidade. Lúculo entendeu que sua vitória sobre Tigranes, aquela mesma batalha impossível, tornou-se o início de seu fim. Ele era bom demais para aquele sistema podre. Ele era um profissional num mundo de populistas. Ele lutava com a espada num mundo onde se luta com intrigas. E enquanto Pompeu, à frente de um enorme exército, marchava ao encontro da glória fácil para acabar com inimigos já mortos e obter o triunfo, Lúculo embarcou num navio rumo à Itália. Ele não levava a cabeça de Mitrídates, nem as chaves do mundo, como sonhara. Levava consigo o amargo entendimento. A República está doente. Nela já não se valoriza a bravura. Valoriza-se a habilidade de se vender. O homem que expandiu as fronteiras de Roma a limites nunca vistos, voltava para casa como um cidadão privado, cuspido pelos jornais da época e traído por seus próprios homens. Mas restava-lhe uma arma que Pompeu não tinha: seu intelecto e sua riqueza. E ele já sabia como se vingar de Roma. Não com a espada, não. Ele se vingaria com tal desprezo que lendas seriam compostas sobre isso mesmo depois de 2000 anos. Imagine a poeira. Não aquela que se acumula nas prateleiras das bibliotecas, mas a poeira espessa, gordurosa e sufocante do planalto armênio, que entope o nariz, range nos dentes e transforma os pulmões em lixa. 6 de outubro do ano 69 a.C. Se você está sentado em uma poltrona confortável agora, levante-se. Vá até a janela. E agora imagine que atrás do vidro não há a paisagem urbana habitual, mas um mar. Um mar infinito, vivo, movendo-se, feito de aço, couro e carne. Não é uma metáfora. Lá embaixo, no vale, desenrola-se um panorama que faria o coração de qualquer pessoa normal parar. Você está na muralha da fortaleza de Tigranocerta, a nova e cintilante capital da Ásia, uma cidade construída sobre ambições e ossos. Ao seu lado, apoiado na pedra fria do parapeito, está um homem chamado Rei dos Reis, Tigranes II, o Grande. O soberano cujo império se estende do Mar Cáspio ao Mediterrâneo. Ele não é apenas um monarca,
é uma divindade viva para milhões. Sua coroa, a tiara adornada com estrelas e águias, brilha ao sol tão intensamente que dói olhar. Ao seu redor, uma comitiva de 4 reis vassalos que o servem como lacaios. É o topo da cadeia alimentar do mundo antigo. E lá embaixo, ao pé das gigantescas muralhas, algo cinza, patético e empoeirado se mexe. Romanos. Olhe para eles com os olhos de Tigranes. O que você vê? 12.000 infantes, talvez 3.000 cavaleiros. Túnicas sujas, capacetes amassados, rostos exaustos. Eles percorreram milhares de quilômetros por terra hostil, sem comboios, sem apoio, sem esperança. Eles não parecem conquistadores, mas um bando de vagabundos perdidos a caminho do cemitério. Contra eles, um exército impossível de contar. Plutarco, aquele amante antigo do drama, cita números de fazer a cabeça girar. 250.000 infantes, 55.000 cavaleiros. Mesmo se dividirmos esses números pela metade, como aconselham os céticos, a proporção de forças continua monstruosa. 20 para 1. 30 para 1. Isso não é guerra, é um erro matemático. O ar treme de gargalhadas. Tigranes ri. Seus generais riem. Até os escravos que servem vinho escondem sorrisos. É um riso não histérico, mas sincero. Um riso profundo de um gigante que descobriu uma formiga inoportuna sob seus pés. O rei vira-se para sua comitiva, e suas palavras, registradas pelos historiadores, soam não como uma ordem militar, mas como uma piada mundana lançada em um jantar. Ouça esta frase. Ela entrará para a história como o epitáfio da arrogância. Se são embaixadores, são muitos. Se são inimigos, são poucos demais. Genial, não é verdade? Com uma frase, ele destruiu o status deles. Ele negou aos romanos até o direito de serem chamados de ameaça. Para ele, eles são apenas um mal-entendido logístico. Tigranes tem certeza de que os deuses hoje jogam do seu lado. E por que não teria certeza? Olhe para o seu exército. À direita, alinharam-se os medos e adiabenos. À esquerda, babilônios e os terríveis iberos com lanças longas como mastros de navios. E no centro... no centro está o que deve fazer o sangue romano congelar nas veias. 17.000 catafractários, cavaleiros de ferro. Homens e cavalos totalmente blindados com armaduras de placas, tanques do mundo antigo. Quando eles se moverem, a terra realmente tremerá. Não é figura de linguagem, é um fato sísmico. Você apostaria nos romanos? Seja honesto. Arriscaria ao menos um denário nesse punhado de homens cansados, imprensados entre as muralhas inexpugnáveis da cidade e o oceano da cavalaria inimiga? Claro que não. Qualquer manual militar lhe dirá, é o fim. É cheque-mate em um lance. Tigranes nem ordena atacar imediatamente. Para que pressa? Ele quer aproveitar o momento. Ele quer que o medo marine os legionários, deixe a carne deles mais macia. Mas vamos descer da muralha. Atravessar esse acampamento que gargalha, onde os soldados já dividem o saque romano sem terem entrado em combate. Onde oficiais jogam dados valendo as armaduras de legionários ainda vivos. Cruzemos o rio e nos aproximemos da formação romana. Aqui está quieto. Nada de canções, nada de piadas. Apenas o tinir seco de metal e a respiração pesada de milhares de pessoas. Cheira a suor, azeite rançoso e terror animal. Os legionários não são idiotas. Eles sabem contar. Eles veem que estão cercados. Eles veem o brilho de dezenas de milhares de lâminas no horizonte. O sussurro rasteja pelas fileiras. Por que estamos aqui? Fomos traídos. Todos morreremos pelas ambições de um homem. E esse homem está aqui mesmo. Lúcio Licínio Lúculo. Ele tem 48 anos. Não se parece com um herói épico. Ele não tem o carisma de Alexandre o Grande ou a força bruta de Mário. Ele é um aristocrata até a medula, esteta, intelectual, amante da filosofia grega.
Um homem que, ao que parece, deveria estar sentado numa biblioteca ou degustando ostras numa vila na Campânia, e não engolindo poeira nos confins do mundo conhecido. Mas olhe nos olhos dele. Vê medo lá? Não. Lá há o brilho frio e calculista de um cirurgião, que olha para o paciente não como uma pessoa, mas como um conjunto de órgãos sujeitos à remoção. Enquanto Tigranes exercitava sua sagacidade, Lúculo fazia algo muito diferente. Ele não ouvia o riso do inimigo, ele ouvia a paisagem. Seu olhar deslizava pela planície, ignorando as armaduras brilhantes e concentrando-se na lama, nos barrancos e na correnteza do rio. Ele não buscava a glória, buscava um erro. E ele o encontrou. O que para Tigranes era um campo para uma parada triunfal, para Lúculo transformava-se num problema de xadrez complexo. Ele entendia o que o déspota oriental, cego pela própria grandeza, não entendia. Na guerra, o tamanho só importa quando você sabe controlá-lo. A atmosfera fica densa. O céu sobre Tigranocerta escurece, mas não de nuvens, e sim da tensão que parece poder ser cortada com faca. Tigranes tem certeza de que diante dele está uma vítima. Lúculo sabe que diante dele está uma presa. É um paradoxo clássico de percepção. A história adora esses momentos. Momentos em que um gigante levanta o pé para esmagar um inseto, sem notar que no chão há um espinho venenoso. O riso nas muralhas diminui gradualmente, dando lugar a um burburinho de negócios. Os trompetistas armênios enchem os pulmões de ar para dar o sinal de ataque que deve apagar o nome romano da história do Oriente. Mas os romanos não esperam. Eles começam um movimento. E esse movimento não é fuga. É algo que faz o sorriso sumir do rosto de Tigranes. As legiões não recuam. Elas não formam a defesa fechada em tartaruga. Elas dão um passo à frente, direto para a boca do Leviatã. Nesse momento, quando o sol de outono do ano 69 a.C. reflete em milhares de escudos erguidos, o tempo parece desacelerar. Estamos no limiar de um evento que não deveria ter acontecido, um evento impossível. Mas para entender como um cônsul romano se decidiu por tal loucura, precisamos rebobinar a fita. Precisamos entender que demônio impelia Lúculo para aquelas montanhas malditas. Afinal, essa guerra não foi uma ordem do Senado. Não foi a vontade do povo romano. Foi sua obsessão pessoal, maníaca. A obsessão de um caçador que se encurralou numa armadilha e agora, olhando para o sorriso da fera, entende. O único caminho para a salvação passa direto pela garganta do monstro.